Olá pessoal, eu sou Matheus Ribeiro, sou aluno do curso de Técnica Mecatrônica do Sinai Cimatec Salvador, da turma 31657.1 2011, e hoje irei explicar a vocês um pouco sobre uma questão que envolve o assunto de capacitores. Espero que vocês aprendam, pratiquem e aprovem. Muito obrigado. Olá pessoal, agora nós iremos iniciar a resolução da nossa atividade. O circuito no qual iremos trabalhar hoje será este. Neste circuito podemos encontrar os componentes, como resistor de tensão de 20 volts, alguns resistores como de 4 ohms, 8 ohms e 24 ohms, um capacitor e uma chave liga e desliga que influenciará bastante na resolução da nossa atividade. O objetivo desta atividade de hoje é descobrir a tensão que passa pelo capacitor em VC, a corrente que passa pelo resistor em U e a corrente que passa pelo capacitor em IC. Para iniciarmos a resolução da nossa atividade, nós iremos tomar em consideração esse circuito como sendo ele com T igual a 0 mils. Isso significa que o nosso resistor encontra-se em regime permanente. O nosso circuito neste momento encontra-se em regime permanente. Este regime permanente significa que o capacitor neste momento ele está carregado. Logo, estando o circuito carregado, estando o capacitor carregado, não se passará nenhuma corrente pelo capacitor. Sendo assim, nós iremos eliminar essa malha, ficando com o circuito assim. Nosso objetivo agora é simplificar este circuito para que nós possamos encontrar sua resistência total e sua corrente total para descobrir os demais componentes. Para iniciarmos, iremos simplificar os dois resistores de 24 e 8 ohms que encontram-se em paralelo. Para que isso aconteça, nós iremos fazer o seguinte cálculo. R, que é igual a resistor de 24 ohms em paralelo com o de 8, que ficaria 28 vezes 4 sobre 28 mais 4. 28 vezes 4 é igual a 192, 28 mais 4 é igual a 32. Fazendo a divisão deste cálculo, dá um total de 6 ohms. Logo em seguida, nós ficaremos com o circuito da seguinte forma. Agora, nós ainda temos o nosso circuito em série. O resistor de 6 ohms em série com o de 4. Então, simplificaremos mais ainda para que nós possamos finalmente achar a sua resistência total. Para que nós possamos achar a resistência total, nós temos que somar os dois valores. 6 em série com 4 ohms é igual a 6 mais 4, que totaliza 10 ohms. Logo em seguida, nós ficaremos com o circuito simplificado da seguinte forma. Agora, nosso próximo passo é descobrir a corrente que passa pelo circuito, estando ele em regime permanente. Para que nós possamos descobrir a sua corrente total, nós iremos fazer o seguinte cálculo. Tensão sobre a resistência total. Tensão total, que é 20, sobre a resistência total, que é 10. 20 sobre 10 é igual a 2 amperes. Logo em seguida, nós iremos descobrir a corrente que passa pelo resistor de 8 ohms. Agora que nós já descobrimos a nossa resistência total e a nossa corrente total. Para que nós possamos descobrir a corrente que passa
pelo resistor de 8 ohms, nós iremos utilizar o método da divisão de corrente, que é da seguinte forma. O inverso, o resistor inverso do qual você quer descobrir, sobre o resistor inverso mais o resistor de interesse, que seria 8 ohms. Então, 24 sobre 24 mais 8 vezes a corrente total do seu circuito. Esse cálculo totaliza 1,5 amperes. Agora, nós iremos descobrir a corrente. Agora, nós iremos descobrir a tensão que passa pelo capacitor. A tensão, logo de início, nós podemos analisar que temos 3 resistores em paralelo. Nesta situação, quando temos 3 resistores em paralelo, implica que a tensão que passa por uma malha passará pelas outras. Então, vamos fazer o seguinte, da seguinte maneira. 8, que é a tensão, 8, que é a resistência de uma malha, vezes a corrente que passa por ela. 8 vezes 5 é igual a 8 vezes 1,5 é igual a 12. Então, a corrente em VC passará também uma tensão de 12 volts. Assim como também pelo resistor de 24 ohms. Agora iremos descobrir a corrente que passa por IC. A corrente que passa por IC é igual a zero, pois, como neste momento o capacitor está carregado, implicará que neste momento não passará nenhuma corrente por ele. Olá, pessoal. Agora o nosso próximo passo é calcular esta corrente com a nossa chave aberta, com T igual a 0 mais. Neste momento, em T igual a 0 mais, é o momento exato no qual nós abrimos a nossa chave. Então, de início, nós descobrimos que o nosso VC, no caso, a tensão que passará pelo capacitor, será igual a 12 volts. Por que 12 volts? Porque neste exato momento nós abrimos a chave. Então, o capacitor ele ainda está carregado. Então, ele não entrou em iniciação de descarga. Agora, nós iremos descobrir a sua resistência. Resistência no qual passa por este capacitor. Para isso, nós iremos simplificar. Vamos calcular agora a resistência que passa pelo resistor de 8, entre o resistor de 8 ohms e de 24, que estão em paralelos. 24 vezes 8 sobre 24 mais 8, que é igual a 192 sobre 32, que totaliza 6 ohms. Sendo assim, nosso circuito simplificado ficará desta forma. Ainda temos um circuito em série. Precisamos simplificá-lo mais. Então, faremos o seguinte cálculo. 6 ohms em série com 4. 6 mais 4 ohms, que totaliza 10 ohms. Nosso circuito ficará desta forma.